Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, sempre estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Palavra de sabedoria, porque é uma palavra que vem da Bíblia Sagrada, que é a fonte da nossa sabedoria. Nós consideramos que as verdades escritas, as histórias contadas, as revelações que são trazidas para todos nós através da Bíblia Sagrada, elas são fonte de sabedoria para o nosso dia a dia. E o meu desejo é que você abra o seu coração hoje para aquilo que Deus deseja ministrar para a tua vida através da palavra de sabedoria que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos em Êxodo, capítulo 40, dando uma sequência nas lições do deserto. Já estamos pertinho aqui de concluir a história de Moisés, algumas pinceladas, na verdade, da história de Moisés. Não estamos literalmente seguindo todos os itens dessa história tão rica e tão cheia de detalhes, mas estamos apenas nos apropriando de algumas particularidades, alguns momentos que aconteceram com a vida de Moisés, que serve de inspiração para a gente no momento de hoje, nessa sequência de lições do deserto aqui no Palavra de Sabedoria. Bom, na última vez eu falei para vocês sobre Bezalel e Aholiabe. Bezalel e Aholiabe, os talentos colocados à disposição de Deus, a serviço de Deus, para o reino de Deus, em especial ali para a construção de tudo que precisava para o tabernáculo. E eu destaquei para vocês como é importante saber que Deus habilita, que Deus capacita, que Deus entrega dons e talentos para o cumprimento dos seus propósitos aqui na terra. Isso é algo que você tem que ter clareza no teu coração. Deus dá dons, Deus entrega talentos, Deus incentiva e encoraja as pessoas a desenvolverem suas potencialidades. Sobre isso já falamos várias vezes, eu só estou te lembrando, tá bom? É só uma lembrança. Aí eu quero dar um salto aqui, porque vou te lembrar a sequência. Eles tinham levantado uma oferta para a construção do tabernáculo, falamos também sobre isso, a questão do prazer de contribuir, do prazer de ofertar, a importância da generosidade, combater a avareza que está dentro do coração do ser humano, isso é muito importante, e só a generosidade pode dar uma quebra, promover uma quebra na avareza. É a generosidade que se contrapõe ao sentimento avarento. E quando o povo de Israel trouxe as suas ofertas para a edificação do tabernáculo, eles certamente romperam com qualquer sentimento egoísta, individualista, qualquer ideia avarenta e entraram no princípio do compromisso, do amor e da generosidade para com aquela causa. E sempre essas premissas têm que estar na nossa cabeça. Contribuição é fruto de amor, é fruto de compromisso, é fruto de generosidade. É assim que a gente contribui e quebra a avareza que quer dominar os nossos corações. Aí, eles, na sequência do capítulo 35 de Êxodo, aparece a revelação de Deus chamando os dois homens que seriam utilizados como os catalisadores do processo de criar as ferramentas, de preparar os utensílios. Eles tinham aquela habilidade para aquele serviço e daí começou então a entrega das ofertas, todo mundo trouxe suas ofertas e aí começaram a edificar o tabernáculo. Aí colocaram a arca, colocaram as cortinas, colocaram o candelabro, a mesa da propiciação. Tudo isso foi feito durante esse processo. Aí chega em Êxodo 40. Quando chega em Êxodo 40, Deus manda, pronto, chegou agora, está tudo pronto. Todos os utensílios, o candelabro está pronto, a bacia de bronze está pronto, o altar de holocausto está pronto, as vestes sacerdotais estão prontas. Gente, só nesses detalhes aí, tem uma riqueza de lições para a gente aprender. Como Deus é cuidadoso, como Deus prepara aquilo que vai acontecer. Isso é o ponto-chave da lição de hoje. Deus, ele está no início, no meio e no fim. Olha que coisa tremenda. Deus está no início, no meio e no fim. Ele faz parte de toda a história de construção de qualquer projeto, segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele deseja fazer. O tabernáculo é um projeto de Deus. E por ser um projeto de Deus, Deus está envolvido em todas essas particularidades, desde
o primeiro momento até o momento de edificar. Pronto, chegou a hora. Chegou a hora. Levantou-se a oferta que era necessária, escolheram-se as pessoas que iam trabalhar para poder fazer todos os utensílios que tinham que ser feitos, os artistas, as pessoas que tinham o conhecimento para poder mexer com toda aquela particularidade daquelas ferramentas, né? Os especialistas de cada uma das artes que foram ali colocadas. Por isso que eu chamei artistas, nesse sentido, né? No sentido da arte do fogo, do cobre, de mexer com metal, de preparar a marcenaria, de preparar as cortinas, de tudo que tinha que fazer para o tabernáculo ser edificado. Então chegamos em Êxodo 40, quando diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nela a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás no tabernáculo o castiçal, e acenderás suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar de holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia, sua base, o santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e ungirás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Olha que coisa linda! A edificação do tabernáculo cumpre todo um processo de cuidado, de atenção, com a separação, a consagração, a dedicação, que aqueles utensílios, que aquela construção, que aquela tenda móvel ia ter de papel para ser desempenhado para aquele povo, naquele deserto, naquele lugar. O tabernáculo traz um simbolismo muito forte de um local que foi dedicado para Deus. O tabernáculo, da maneira como ele foi construído, como eu já disse, Deus está no início, no meio, do fim de todas as coisas, ele foi preparado desde o início para ser um local dedicado ao Senhor. É exatamente o tabernáculo que mais à frente será substituído pelo templo, como um local de reunião, um local de busca, um local de consagração, um local de dedicação ao Senhor. Lá na frente isso vai acontecer. Agora que eles estão no deserto, numa vida mais nômade, então há um tipo de edificação que se permitia mover-se, se permitia que ela fosse levantada em cada local que eles acampassem, que eles ali se reunissem. Isso traz muitos significados simbólicos para nós, uma aplicação muito forte para nossas vidas. Primeiro, aquilo que eu falei para vocês, entender que projetos de Deus, Deus está presente no início, no meio e no fim. É a primeira coisa que você tem que guardar dessa aplicação prática, dessa história do tabernáculo. Segundo, Deus é um Deus de ordem. As coisas de Deus seguem uma ordem, por Ele próprio estabelecida. Não é uma ordem por você estabelecida. A lógica de Deus tem sua lógica própria. A mentalidade, a sequência da ordem do que Deus faz e realiza tem sua ordem própria. Às vezes se choca com a tua maneira de pensar. Às vezes você, como ser humano, está mais voltado para os desejos, para as concupiscências e até para o próprio pecado. Você como ser humano, nós como seres humanos, somos tendentes para a busca do pecado, fora dos propósitos de Deus. E por isso que às vezes
Algumas ações de Deus nos parecem ilógicas, não tem lógica para a gente. Mas não tem lógica porque está fora da ordem de Deus. Não é porque não tem uma ordem. Tem sim, tem uma sequência, tem uma ordem, tem uma cronologia, tem um sentido para as coisas, tem um propósito. Eu estou usando várias palavras para poder te mostrar a dimensão dessa ordem. O tabernáculo foi feito debaixo de uma ordem. Tinha o lugar santo, tinha o lugar santo dos santos, tinha o tabernáculo com a parte do átrio, que seria como se fosse o quintal da casa, né, numa comparação assim, a grosso modo, e tinha a entrada do tabernáculo e cada utensílio estava num determinado lugar. Você entrava na porta principal, você se deparava com o altar de holocausto, onde ia ser feito o sacrifício em favor de cada vida por causa dos pecados. Ele saía do altar de sacrifício, passava pela pia de bronze, porque ele ia entrar agora no lugar santo. Quando ele ia entrar nessa parte mais interna da tenda, quando ele ia entrar, ele passava primeiro pela pia de bronze. Ali ele se lavava, ali ele se purificava, havia todo um cuidado com essa purificação, com essa vigilância sanitária, vamos dizer assim, que era uma higiene que tinha que ser feita, havia muito cuidado com isso. Você pode perceber isso em todos os procedimentos da vivência de Israel no deserto, havia muito cuidado com isso. Aí você entrava no lugar santo. Lá você tinha o candelabro, você tinha a mesa dos pães, você tinha a mesa da propiciação, e logo em seguida, no lugar santo dos santos, você tinha a arca da aliança e ali o lugar santo dos santos. Você vê que tudo seguia uma ordem. É isso que eu quero, essa aplicação que eu quero fazer com você. Há sempre uma sequência do que Deus está querendo trabalhar conosco. Todas as atividades que envolvem Deus têm uma lógica própria. Para você poder compreender e estar familiarizado com isso, tem que ler Bíblia. É a familiaridade com a palavra de Deus que lhe permite trazer segurança e tranquilidade no coração, que até aquilo que você não alcança, você sabe que pela experiência bíblica, pelo testemunho bíblico, pelas narrativas bíblicas, elas vão chegar numa conclusão. Vai chegar na conclusão. Pode ser que você não alcançou ainda que conclusão é essa, mas elas seguem a conclusão. Por isso que a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem segundo o beneplácito de Deus. Aqueles que estão debaixo da providência de Deus, aqueles que se submetem à orientação de Deus. Você está com a consciência clara. Eu estou debaixo da vontade do Senhor, eu estou submisso a essa vontade, eu sigo a ordem de Deus. Então, o que vai acontecer comigo? Até as coisas que eu não compreendo agora, nesse momento, lá na frente vão ter sentido. Lá na frente vai fazer sentido. Você lembra que quando Pedro quis lavar, Pedro não quis que Jesus lavasse os seus pés. Ele não aceitou Jesus, naquele momento dos lava-pés. Pedro vai e não aceita que Jesus lave os seus pés. Aí Jesus diz, olha, se você não deixar que eu faça isso, você não vai tomar parte do meu reino. O que eu estou fazendo agora você não consegue compreender, mas lá na frente é que você vai entender. Você pegou essa questão que eu estou colocando para você? Então, segunda aplicação dessa história do tabernáculo que eu coloco para você. Tudo com Deus segue uma ordem. Mesmo que pareça ilógico, porque não está dentro da tua ordem, da tua maneira de pensar. Mas na maneira de Deus pensar, está dentro da sequência. E essa confiança que nós depositamos em Deus é que nos garante, é que nos traz paz, é que nos traz confiança e segurança. Porque senão, você vai estar perdido como muitos estão. Ou você vai estar sem esperança como muitos estão. Ou você vai estar confuso como muitos estão. Porque não confiam em Deus, não confiam na soberania do Senhor, não confiam que tudo está debaixo de uma ordem de Deus. Então assim, você está onde? Faz o quê? Desenvolve como? Você compreende que as adversidades estão ali, vão provar a sua fé, vão provar você, vão lhe trazer maturidade, mas você compreende que tudo está seguindo uma ordem, porque Deus é um Deus de ordem. É essa a lógica que eu estou compartilhando com você nesse momento e aplicando para o teu coração. Confie no Senhor. Confie sempre no Senhor. Ele sempre quer o melhor para você. Faça o certo,
faça o que manda a palavra do Senhor, seja quebrantado em seu coração, entregue sua vida a Cristo Jesus e confie nele. Ele vai fazer. Ele sabe o que está fazendo. Deus é soberano e sabe sim. Então, tabernáculo nos mostra isso. Primeiro que Deus está presente no início, no meio e no fim, depois tudo segue uma ordem de Deus. E a terceira e última coisa, cada parte, cada utensílio dentro do tabernáculo cumpre um papel. Cada utensílio que está no tabernáculo cumpre o papel. Guarde essas três coisas. Ok? Cada utensílio cumpre um papel. E você tem a pia, ela tem um papel. Você tem um altar de holocausto, tem um papel. Você tem um candelabro, tem um papel. Tem as cortinas, tem as torres, você tem as colunas, você tem o véu, você tem o portão de entrada, você tem as estacas, você tem as cordas. Cada itemzinho cumpre um papel dentro do tabernáculo. Eu faço um cruzamento de informações com a comparação bíblica de nós, eu e vocês, sendo corpo de Cristo, somos membros uns dos outros e cada um de nós desempenha um papel nesse corpo. Se você capta e compreende esse princípio, você vai entender que quando Deus lhe chama, lhe vocaciona, a centralidade está em Deus, dessa vocação e desse chamado, para cumprir um propósito que Deus quer para você. Você tem um papel, o outro tem outro, o outro tem outro, e assim essa somatória de papéis e funções, desempenhos e atividades, missões, propósitos, elas vão construindo o tabernáculo. O tabernáculo não é feito só com a pia de bronze. O tabernáculo não é feito só com o altar de holocausto. O tabernáculo é feito com todos os seus utensílios que compõem para uma finalidade para a qual é útil, é necessária e é preciso. Tá bom? Eu deixo essa palavra hoje com você. Fechamos Êxodo capítulo 40 com a história do tabernáculo, mostrando que tudo tem uma sequência de Deus, início, meio e fim, Ele está presente, que tudo segue uma ordem de Deus, Deus é Deus de ordem, e terceiro, que tudo tem uma aplicação prática para uma função, para um papel que cada um de nós temos no corpo de Cristo. E já como igreja neotestamentária, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, todos nós estamos unidos pelo cabeça que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa história do tabernáculo, obrigado, Senhor, por ter nos mostrado, através desta narrativa, o teu cuidado, o teu amparo, a tua orientação, mostrado para cada um de nós o valor de cada um naquilo que fazemos para a glória do teu santo nome. Abençoa nossos irmãos, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só, grande abraço, até o próximo encontro.